Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só o nosso entrevistado de hoje. Eu digamos que ele é uma pessoa bastante versátil. Além de cantor, compositor, ele também é ator, dublador e também jornalista. É o nosso colega, né, de profissão. Ídolo pop, né, dos anos 80. Ele já está aí na estrada, né, há 40 anos, esbanjando a sua simpatia, o seu talento, e hoje está aqui conosco na Rádio Vanguarda para um bate-papo. Olha só que honra, Léo Jaime. Léo, satisfação recebê-lo, viu? Que bacana você ter aceitado nosso convite para estar aqui na noite dessa terça. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu convidei também o pessoal que me segue aí no Instagram para entrar também na live. Todos são muito bem-vindos e, de certa forma, voltar a Minas Gerais é sempre um enorme prazer para mim. Imagina. Conhece a nossa região aqui, Vale do Aço, mais precisamente Patinga? Acredito que já fez bastante show por aqui, né? Olha, bastante. O ano passado eu tive aí numa noite maravilhosa, o Luiz Vasconcelos, Luiz Henrique Vasconcelos. A filha dele se formou em medicina e ela tinha um sonho de ver um show meu. E aí, sem que ela soubesse, isso foi dia 1º de julho do ano passado, por aí. Não lembro da data certa, mas era a festa dela de formatura, e sem que ela soubesse, sem que ninguém soubesse, de repente eu apareço no palco e começo a cantar. Ela estava de costas conversando com o pai. Quando ela viu, eu estou lá cantando. Foi uma noite inesquecível. Trouxe umas lembrancinhas também, né? Uma cachaçinha, Faz uma parte, né? rapadura, um Visita queijo. aqui a região, tem que levar as cachaças, os queijos, as comidas típicas aqui da região, Esse né? eu adoro. Foi muito Ô, bom. Léo, como eu disse aqui, né, no Nicole, o nosso nome da doutora Nicole. Doutora Nicole, encontro, espero que ela esteja acompanhando a gente por aqui, né? tomara que ela esteja. O Tomara. Luiz, ontem, por acaso, o Luiz mandou uma mensagem no Insta e tal, e aí eu nem contei para ele que ia estar aqui, mas já fica o agradecimento a ele por me deixar fazer parte da história da família, né? Um momento tão importante, a formatura de uma filha e tal, e eu fiz parte da festa. Eu fico muito feliz quando eu A participo live de vai estar salva e aniversários, depois você casamentos. manda. A live vai estar salva, você manda o link, depois, né, eu acompanho aqui o Ah, bate-papo. ótimo. Beleza? Né, aqui no início aqui do nosso bate-papo, na introdução, já são 4 décadas, né, de estrada, de carreira por esse Brasilzão todo aí. E eu queria perguntar para você de forma sucinta, né, que eu sei que é história para dar e vender, como é que a arte, né, mais precisamente a música, começa a fazer parte da vida de Léo Jaime? A arte, de uma forma geral, começa a fazer parte da minha vida quando eu, muito criança ainda, uns 5, 6 anos, eu fui ao cinema para ver o primeiro filme com atores, o primeiro live action, porque até então eu só assistia desenhos animados nas matinês de domingo às 10 da manhã e tal. Como era de hábito, né, nos anos 1960, para a criançada, né? Não tinha televisão o dia inteiro, enfim, era assim, a programação para a criançada era boa, mas era restrita, né? E aí me levaram para ver um filme com os Beatles. E eu fiquei encantado com aquilo. Mas eu depois comecei a tocar violão, aí, né, estudei violão, depois comecei a estudar na escola, tinha aula de música, e eu fui tocar na banda da escola, aprendi a ler partitura na escola pública, fazia aula de teatro também, depois comecei a fazer aula de dança, teatro, fazer tudo, né? Estudar no conservatório e tal. Eu tinha muita paixão pela arte. Não sabia se eu tinha talento, mas achava que devia testar. E aí comecei cedo. As coisas começaram não a dar certo cedo, porque demorou, assim, né? Desde que eu comecei, desde que eu ouvi, por exemplo, a minha primeira música tocando no rádio, até eu ouvir a minha primeira música com a minha voz tocando no rádio, passaram-se 4 anos. E foram 4 anos difíceis, porque é aquele momento da vida que você tem que tomar uma decisão, né? Até quando você vai investir num sonho É. se isso não paga as suas contas? E as contas não se pagavam mesmo. Mas eu não me queixo de nada, não, porque logo cedo eu tive um sinal, quando eu compus uma música com a Marina Lima, ela gravou e começou a tocar no rádio. Aí outras pessoas começaram a pedir música para mim, e eu comecei, como compositor,
a ser gravado por artistas importantes, e depois me para gravar e tal, e demorou um tempo até que eu lançasse meu primeiro disco. Mas, enfim, é um processo natural, só que eu tinha saído de casa muito cedo e estava muito angustiado para tomar um rumo na vida, né? Mas eu tomei o rumo cedo e deu tudo certo, eu estou aí até hoje. Então Graças foi a uma história Deus. E muito positiva. no início da carreira, Perdão, eu né? não te ouvi. Não, tá me ouvindo agora? Agora sim. No início da carreira, né, vários amigos, né, você teve laços ali com vários amigos, entre eles o Cazuza, né? Eu queria que você contasse aqui para o nosso público da Vanguarda, você já deu várias entrevistas falando desse momento, mas eu gostaria que você contasse aqui também para o nosso público, como é que foi o momento ali que você indica o Cazuza para fazer parte do Barão Vermelho, sendo que essa vaga na banda era para você, mas aí você passa essa vaga para ele, né? Como é que foi esse momento, Léo? Eu, anos antes, uns 2 anos antes disso, eu mostrando músicas novas para o Cazuza na casa dele, ele pegou o violão na minha mão e mostrou uma música que ele tinha acabado de fazer. Era a primeira música dele. Chama-se Down in Me e faz parte do primeiro disco do Barão. Eu vendo aquilo, me emocionando com aquela canção dele, falei, cara, eu demorei muito para fazer uma música que eu achasse que fosse uma música pronta, sabe, madura, que desse para mostrar para os outros, né? A sua primeira já é madura, a sua primeira já é muito boa. Você tem um jeito para isso, esse é o seu lance, Caju. E ele, não, não sou, eu não sou músico, meu pai é presidente de gravadora, vão achar que eu sou filhinho de papai e tal. E aí ele foi fazer um curso de teatro e me chamou para fazer o curso de teatro. Montava uma peça no final do ano e aí me chamou para fazer a direção musical e para fazer essa peça nós compusemos uma primeira música dele, parceria comigo, a primeira parceria, digamos assim. Então, eu fui o primeiro fã e o primeiro parceiro do Cazuza. E aí a peça que era do grupo de teatro dele, que era um grupo, uma aula de um ano, que aí no final do ano montavam uma peça, não tinha onde montar a peça, eles arrumaram uma lona abandonada de um circo na Praça 11, pediram autorização no governo para montar essa lona, deram e montaram no circo, no arpoador, um circo que se chamou Circo Voador. Então, começa a carreira do Cazuza, junto com o Circo Voador, junto com essa nossa parceria. E antes, um pouquinho disso, nesse mesmo verão, eu tocava num bar com duas bandas que eu tinha, Nota Vermelha e João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Quando recebi o convite dos 4 meninos para entrar no Barão, eu falei, ó, já tem duas bandas e componho para as duas. Uma delas, a Nota Vermelha, que é pouco conhecida, que o João Penca acabou lançando discos depois, teve uma carreira muito bem sucedida, né? A Nota Vermelha foi a primeira banda da Fernanda Abreu, que eu tinha chamado para cantar comigo nessa banda. O Evandro viu, a convidou para Blitz, e aí, evidentemente, também essa Nota Vermelha acaba sendo uma banda que tem uma participação pequena, mas fundamental na criação da Blitz. A Blitz já existia, mas quando entra a Fernanda e a Marcinha, ela toma essa forma que fez sucesso com Você Não Soube Me Amar, e foi um grande marco na nossa geração, né? Um grande sucesso, uma banda incrível, com a estética incrível e tal. E o Barão Vermelho sai desse pequeno núcleozinho underground, onde funcionava o bar Emoções Baratas. E quando os caras me chamaram, eu falei, eu já tenho duas bandas, não tem sentido ter uma terceira. Mas eu vou no ensaio. E lá eu vejo qual é a onda e sugiro alguém. Quando eu vi o pessoal tocando de um jeito mais veemente, assim, sabe? Era uma coisa mais pesada do que o que a gente fazia, né? Eu falei, isso tem tudo a ver com Cazuza, cores vivas, cores fortes, intensidade, visceralidade. Falei para ele, ó, tem uma banda que tem tudo a ver contigo. Ah, eu não sou cantor, o que eu vou fazer lá? É Ele, cara dele. ele resolveu que iria, desde que alguém ensinasse para ele como é que chegava no estádio, no estúdio, que era na casa do Maurício Barros, no Rio Comprido. E aí eu dei o telefone do Roberto Frejá, que não tinha carro, era menor de idade. Falei, dá carona para o guitarrista, ele te ensina onde é que é.
E aí ele combinou uma carona sem ser passar na porta da casa do Frejá para buscá-lo. Combinaram de pegar o Frejá na praia de Botafogo. Imagina numa época que não tinha celular, um cara que Imagina. não conhece o outro marcar de pegar na rua. Ah, eu tenho uma Fiat Elba marrom. Ah, vou parar então na esquina da praia de Botafogo com tal rua. E Pensa eles nos dias colaram. atuais disso, né? É, hoje seria mais fácil. Manda o localizador ali e tal. Nessa época eu achei que a chance de dar certo era pequena, mas deu, a carona funcionou e essa carona foi o início de uma das melhores parcerias da música popular brasileira. Ou seja, a minha participação, além de incentivar o Cazuza a fazer música, porque eu era muito fã dele desde a primeira música dele, foi orientar uma carona. Foi só isso. Bom, na época você, né, fazia parte da banda João Penca, né, esses os Miquinhos Amestrados, e mais precisamente ali em 85 você segue carreira solo, né? Foi Foi quando em surge em 83 que eu. 83, É, quando surge. a gente foi chamado, os Miquinhos, para gravar. Uhum. Eles não queriam ser profissionais, eles queriam ser amadores. Eu queria, eu precisava. Aí eu assinei o contrato com uma gravadora. Em seguida vem uma outra gravadora e fala: "Ah, mas eu quero gravar com os Biquinhos." E aí e me convidaram para produzir o disco. Eu falei: tudo bem, vocês topam fazer um disco só para registrar tudo que a gente fez até hoje? Eles gostaram da ideia. Aí fizemos um disco com eles, que saiu bem antes do meu, quase 2 anos antes. E era, esse disco dos Miquinhos tinha Thelma, Eu Não Sou Gay, que era uma versão que a gente tinha feito para Tell Me You Once Again, uma música de uma banda brasileira que cantava em inglês. E a gente fez essa versão Tell Me Eu Não Sou Gay, convidou o Ney Mato Grosso para cantar e virou um grande sucesso. E Sucesso aí até. os Miquinhos resolveram então seguir carreira também. E os clássicos surgiram. Eu sou apaixonado com uma música sua que faz parte daquela época, mas até hoje eu ouço ela, que é O Pobre. Tá na minha playlist, né, no Spotify, O Pobre, e também A Fórmula do Amor, também, que é uma clássica sua também É, daquela época, né, que até hoje, nas festas Plorks aí, tá bombando aí, né? é, o Pobre é uma parceria minha com o Herbert Viana, que éramos muito amigos e tal, e aí foi uma pena que foi a única música que a gente fez, porque eu achei que saiu fácil assim, né? A parceria rolou de uma forma fácil. Pena que a gente não fez mais. E a Fórmula do Amor, uma parceria minha com o Leone, e eu convidei os Paralamas para tocar comigo desse disco, que é o Sessão da Tarde, e convidei o Kid Abelha para tocar comigo também na gravação da Fórmula do Amor. Então é uma música que tem a participação do Kid Abelha na formação original, com o Leone, o George, o Bruno Fortunato e a Paula. Olha, eu ainda pegando, né, o gancho música, né? Eu gostaria de perguntar para você qual que é a avaliação que você faz das bandas, né, da atualidade no Brasil, né? As bandas pop rock hoje no Brasil. Como é que você faz essa avaliação? É difícil avaliar, porque existe uma dificuldade tão grande de você botar o nariz para fora d'água, assim, né? Mostrar a sua cara. Por dia são lançadas nas plataformas digitais mais de 2.000 músicas. Então, uma banda nova, ela já começa muito pressionada. É curioso, porque na década de 1970, então a gente ouve lá, por exemplo, Bohemian Rhapsody, do Queen, né? É uma Uhum. música de 6 minutos e tanto, muda, parece uma ópera, e funcionava. Houve o disco Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, também tem umas músicas de 7 minutos. Nada disso era radiofônico, mas funcionava. Hotel Califórnia, Sultans of Swing, fazia-se cada coisa, cada experiência, né? Hoje em dia, a gravação doméstica, a facilidade de gravar, permite, e também as plataformas digitais, permitem também que você faça o que você quiser. Mas fica todo mundo muito preocupado, eu acho, né, em criar alguma coisa que seja de fácil reconhecimento, que seja fácil de encaixar numa gaveta, numa prateleira e tal, opa, eu tenho que botar o nariz para fora d'água, né? Então eu acho que, por um lado, é uma facilidade de produzir, de gravar, e uma dificuldade enorme de fazer público, de se tornar conhecido do público.
O que eu acho, honestamente, que interfere no processo criativo. Então, eu acho que, de certa forma, tem um aprisionamento nisso. Como é que eu faço para criar uma coisa que seja acessível, né? Que atrai a atenção das pessoas? Aí eu lembro, por exemplo, de Secos e Molhados, que era uma coisa completamente inusitada quando apareceu, né? Mas tinha uma gravadora, tinha um programa de televisão que todo mundo assistia, e aquilo causou um impacto estético muito positivo, e o Ney Matogrosso está aí até hoje como um dos maiores artistas que nós temos. Mas hoje você assistiria onde? Porque, né, rede social, é isso que eu estou falando, são 2.000 músicas por dia. Então, assim, não dá para fazer uma avaliação estética, a não ser dizer, que isso eu sei, que tem muita gente talentosa fazendo muita coisa boa. Pena que a gente não tem contato. E aí eu tenho que te agradecer, porque quem faz rádio tem esse poder de recuperar coisas de muito valor que estão meio esquecidas, apresentar coisas novas de muito valor que estão passando desapercebidas. Eu acho que o trabalho do rádio é um trabalho fundamental, mas, evidentemente, no mundo digital, até as rádios digitais, são milhares também, né? E aí você acaba falando só com o seu nicho, só com quem, de certa forma, já conhece e já gosta das coisas que você está apresentando. Como artista, eu diria que é um prazer enorme tocar as músicas que o público conhece. Eu sei que o público não está interessado em ouvir música nova, mas como artista também eu tenho que dizer que quando a gente fica empolgado com algum projeto novo, a gente tem que dar vazão àquilo, gravar, realizar e tal. E, e é uma dicotomia, né? Porque em parte você quer agradar o público, em parte você quer fazer experiências, né? Eu acho que esse conflito que eu tenho, os artistas novos também têm. Sendo que eu tenho em meu favor um repertório que muita gente conhece. Você falou algo muito importante, o fator criatividade é muito, né, é o que faz a diferença de tudo aí, né, em relação ao passado, ali dos anos, final dos anos 70, 80, dos dias atuais, né? Ô, Léo, os anos foram se passando, né? E durante o caminho aí, você foi explorando várias outras áreas, né? Tem a área da comunicação, a área também aí como ator, mais precisamente em 88 você participa da primeira telenovela, né, que é Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi. Como é que foi esse convite para você? Você gosta também de atuar, além de, né, Eu de gosto compor? muito. Ô, Marcos, eu acho que atuar. Eu acho que eu faço duas coisas na vida. Eu conto histórias de duas formas: ou escrevendo, ou atuando, cantando, né? Ou contando a história, ou escrevendo a história. Mas, basicamente, eu conto histórias. E aí, o veículo que você usa, se é o teatro, se é o cinema, se é a novela, se é a música, se é... Isso aí pode variar. E são técnicas que você, de certa forma, aprende, né? Até aprende fazendo também. E eu gosto desse jogo, eu chamo de jogar. Então, eu diria que entrar num show, no palco para fazer um show, ou entrar numa cena de uma peça, ou de um filme, ou de uma série, é entrar num jogo. É igual jogar pelada. Você marca uma brincadeira, um jogo com os amigos, carteado, um truco. Você vai jogar. É um jogo. E eu acho que o gosto é esse. Então, para mim, é isso que eu estou falando. Se eu vou cantar as minhas músicas que todo mundo conhece, eu estou jogando igual. É igual você jogar pelada com os amigos que você joga há 40 anos. É ótimo, você se sente em casa e é muito enriquecedor. Eu tenho jornalismo, que também é uma outra forma de contar história, menos né, ficcional, digamos assim, mas eu também sou jornalista, e eu acho que a minha natureza, mais do que o talento musical ou o talento para dramaturgia, é a capacidade de me reinventar e de me experimentar fazendo coisas novas, como, por exemplo, eu fui fazer Dança dos Famosos e acabou sendo uma coisa que repercutiu muito. Eu lá dançando, né, que era Pois é. com 58 Aproveitando anos de idade. de fazer também isso, foi em 2014, você aceita o desafio de participar do quadro, né, do então programa do Fausto, né, na TV Globo, e acaba ganhando, É, sendo o vencedor da foi 2018. 2014 eu estava fazendo Amor e Sexo e, 2018, você participa do é, quadro, né? e Saia Justa e tal, Papo de Segunda, essas coisas, né? Que eram programas mais jornalísticos. 2018 foi a dança que eu ganhei.
você considera aquele momento que você vence o quadro ali do programa um momento de superação? De certa forma, sim, porque o desafio para mim, quando fui fazer a dança, era principalmente o nervosismo com estreia. Estreias, para mim, sempre foram muito difíceis. Eu ficava muito ansioso antes de uma estreia, muito nervoso. E às vezes, fazendo um show pela primeira vez, eu ficava tremendo, não conseguia tocar direito, com a boca seca, não conseguia cantar direito. E aí, quando eu fui para a televisão fazer ao vivo estreias, e foram 10 estreias, né, 10 domingos diferentes, estreando uma coisa que eu tinha ensaiado 4 vezes só, e eu gosto de ensaiar muito. Então era uma, um aprendizado de lidar com as minhas próprias inseguranças, e aí eu acho que superação nesse sentido. Para as outras pessoas, era assim, é como um cara velho e gordo consegue dançar. Não, eu acho que todo mundo consegue dançar. E isso é gostoso dançar, né? É igual jogar. Também é jogar, né? Dançar. E aí, não nesse sentido de superação, assim, de dar a volta por cima, nada disso, não. Era no sentido de lidar com as próprias, com o meu próprio medo de julgamento, o julgamento do corpo, que foi sempre muito cruel. Foi, inclusive, quando eu ganhei, eu fui massacrado. Ganhar foi a pior parte da experiência. É mesmo? Porque para cada pessoa que torcia para mim, tinha 20 torcendo contra. E essas 20 não tinham o menor pudor em me ofender. Então, eu ganhei a Dança dos Famosos para. Não quero me vitimizar com isso, não. Eu quero dizer que boa parte dos brasileiros se viu incentivado a se aceitar melhor, a sair de casa, a dançar, a fazer algum exercício, a não ter vergonha do próprio corpo, a não ter o pudor de, eu estou velho para isso, o pudor, o meu corpo não serve para isso. Não, você quer fazer, faz. Muita gente mesmo me agradeceu por isso e me apoiou quando depois eu comecei a fazer aula de balé e tal. Porque eu acho que foi para muita gente uma libertação. Hoje eu vejo que existe uma moda de balé adulto. Foi uma coisa que eu acho que eu fui fazer uma aula de balé e aí comecei a postar isso e aí comecei a ver aulas de balé para tudo quanto é lugar de gente. Eu fazia aula de balé quando eu era jovem, daí eu fiquei adulta, como quem diz, balé é uma coisa para meninas e adolescentes. Não é, para todo mundo, em qualquer idade. Eu acho que a minha postura, fazendo a Dança dos Famosos e depois fazendo aulas, serviu para encorajar muita gente, que tinha homens e mulheres, que tinham vontade de dançar e não se sentiam adequados. E o que eu quis dizer e disse é que não tem ninguém adequado. Ninguém é adequado. Todo mundo é adequado. Pois é, o significado mesmo dessa palavra superação, você fez a colocação correta, é mesmo ser exemplo para algumas pessoas que acham que enxergam obstáculos para tudo, né? Não conseguem fazer porque tem medo da sociedade, da comunidade. E outra coisa, também pegando o gancho nisso também, você faz aula de balé, né? Algo que você quebra também, né? Esse paradigma aí, né? Na sociedade. Você ainda continua fazendo aulas de Eu, balé? eu ano passado, tive um machucado no tornozelo e estou lidando com a endofisioterapia ainda. Até com a ajuda da Andresa Lima, que é uma bailarina fisioterapeuta, e da Elisa Firpo, que é minha personal trainer, e que é também minha colega de aula de balé lá na Babi, na academia da Débora Coker. E com a ajuda do Rodrigo também, que é o médico, Rodrigo Rocha, que é um médico que está me ajudando. Mas foi um machucado bem complicado, porque eu arrumei um jeito de estragar todos os tendões do tornozelo direito, e aí está sendo difícil retomar. Mas hoje eu estava fazendo o meu treino com a Elisa e pensando, eu vou amanhã lá na aula de balé, vou voltar, sair do intermediário e voltar para o básico, para fazer uma aula levinha, só para ver se eu consigo. Porque ontem eu fiz uma aula de mix dance, dançando hip hop, Aham. né? E aí comecei a sentir o tornozelo doer. Aula leve. Eu acho hip hop uma coisa, né, aeróbico, é bem mais, vamos dizer assim, mais simples do que o balé clássico, que exige uma concentração, uma força absurda, né? Mas é uma dança linda, o hip hop. Então, dança de street dance, né? Aí eu estava lá fazendo a aula, no final da aula eu comecei a sentir o pé doendo, falei, Ah, eu essa acho que eu vou recuperação. numa aula de balé e vou fazer devagarinho. Pois é,
dançar é bom para a mente, né? É bom para o corpo, é excelente em todos os É sentidos, bom né? para socializar também. Exatamente. Ô, Léo, a gente está caminhando aqui para o nosso finalzinho. Você sabe como é que é rádio, televisão, o nosso tempo é bem curtinho, mas vamos entrar no campo dos projetos, né? Mais precisamente aí, não sei se você pode falar, você vai participar aí como dublador, né, do filme Divertidamente 2, né? Como você bem disse, eu não posso falar, Não pode né? Mas estender já muito. saiu o trailer e a minha voz está lá, então também não é exatamente um segredo, né? E Mas eu não sei nada sobre o projeto. não sabe nada. Porque a gente entra lá para dublar e, enfim, tudo é muito sigiloso na Disney e eles pedem um sigilo também. Então eu não sei quem vai fazer. Eu sei que eu estou convidado a fazer e Falar eu o personagem que amei você o dubla, né? desenho. Hã? Não pode nem falar o personagem que você dubla, né? Ah, o meu personagem, todo mundo sabe que é o Raiva, né? Eu Isso adorei o aí, 1, tô na expectativa de ver o eu 2. também adorei achei muito emocionante. Pois é, faz uma reflexão bacana. E as pessoas que não viram o Divertidamente, tá a tempo de ver o 1, né? E o 2 estreia quando, Léo? Eu não sei, Ainda não sei mesmo. não Eu tem data. acho que deve ser nas férias, ou do meio do ano ou do fim do ano, porque é um filme para todas as idades, para criança e família, né? Então eu Uhum. acho que deve ser no período das férias. Mas Tomara que assim, venha. ainda não fizemos, né? Então não dá para dizer. Maravilha. Turnê, shows, alguma programação? Eu estou fazendo 2 shows nesse momento. Um que eu faço na companhia e dirigido pelo Guilherme Schwab, que é um músico espetacular, e a gente só toca instrumentos acústicos. O show chama Desplugado, e é um show com o Guilherme fazendo a direção musical e os arranjos para as minhas músicas que todo mundo conhece, mas vamos dizer assim, tocadas como elas foram escritas, né? Só com violão, gaita, ukulele, Weizenborn, violão dobro, enfim, enfim, é uma coisa assim, caseira, intimista, pra... e eu ainda acrescento umas historinhas que eu conto de como as músicas foram feitas e tal. Então é uma coisa, sim, para ouvir e sonhar, né? Para um show para quem estiver sentado, ouvindo uma historinha, rodinha de violão. E tem o outro show que é pista, que é dança. Isso. Festa Baile Show, estou fazendo 40, que é um show que eu comemoro os meus 40 anos de carreira, com músicas dançantes e a banda com Jorge Ailton, Garrafa, o João Pompeu, Alexandre Fonseca, Caio Barreto, uma banda excelente, uma equipe maravilhosa também, figurinos do Alexandre Ercovitch, luz do Djalma e da Adriana, Milhomem, enfim, é um cuidado de produção, um show muito bem arrumado e muito divertido. Então, eu estou circulando com esses 2 shows, comemorando 40 anos de carreira e fazendo o povo dançar. E eu acho que minha música sempre foi boa para festa, né? Como eu falei da festa aí de Ipatinga, que eu fui com o Desplugado, mas era uma festa e todo mundo. Uma rodinha de violão também é uma festa. Espero que você retorne o quanto antes aqui para a nossa região, Ipatinga, para a gente prestigiá-lo aí nos shows, viu, na apresentação. Porque eu, particularmente, Léo, dos anos 80, para mim, é em todos os sentidos. É filme, é música, principalmente. Eu amo. Anos 80 marcou gerações. Ô, Léo, tem um colega nosso aqui da Rádio Vanguarda, ele deve estar até acompanhando aqui, se ele não estiver dormindo, que ele tem que acordar muito cedo para apresentar amanhã o programa, 5 horas da manhã, o Olá, locutor Fred Ravella. Eu gostaria que você mandasse um alô aqui para ele. quem é? Fred Ravella. Oi, Fred. Vai dormir, rapaz. Tem que trabalhar muito cedo amanhã. Exatamente, Olha, 5 o horas da manhã, Fred, tá de pé aqui. bota uma música minha aí amanhã, tá? Valeu, obrigado. Claro, claro. Quero agradecer mais uma vez, viu, pela gentileza de estar conosco aqui na Rádio Vanguarda. E a gente só deseja para você sucesso, sucesso e cada vez mais sucesso. Mais 40 anos aí na Opa, estrada aí com o Léo Jaime. enquanto tiver bambu, tem flecha. É isso aí. Grande abraço, Léo. Obrigado, Marcos. Um abraço para você. Obrigado a todo mundo que está ligado aí na gente até agora. Abraço. Tchau, tchau.